Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Deus esteja dentro do vosso coração. Meus amados irmãos, eu tenho muito para falar. Vem a inspiração, assim, né? As revelações, assim, que o nosso espírito desenvolvido em Deus nos traz acerca de todas as questões, né? Há um limite para isso. Quanto mais você se desenvolve espiritualmente, mais revelação lhe chega, né? É como uma criança que vai descobrindo a vida, né? Aos poucos ela vai saindo da casa, vai saindo do bairro, vai saindo da cidade e um mundo novo vai se abrindo. Espiritualmente também é a mesma coisa. Quando a gente cresce espiritualmente, novas revelações vão chegando. Meus irmãos, minhas irmãs, a igreja, ela tem criado uma falsa luz, todas elas. A partir da católica e todas as suas filhas, por mais que elas protestem por um item ou outro, não sei se meu irmão ou minha irmã sabe, alguns não sabem, que as igrejas evangélicas são todas filhas da Igreja Católica, que discordou ali de uma venda de indulto, alguma coisinha assim, a cobranças dos pobres, aí veio, né? Foi Martinho Lutero e muitos outros protestaram contra a Igreja Católica, mas eram filhos delas. É como eu. Eu protesto contra coisas da congregação cristã no Brasil, mas sou filho dela. Por mais que por mais que alguém possa dizer alguma coisa contra, mas eu nasci, fui criado na congregação, sou filho dela, né? Mas protesto contra as coisas que eu vejo que é errada. E uma delas é a falsa luz. Meus irmãos, minhas irmãs, eu queria lhe falar sobre a verdadeira luz que Jesus veio nos mostrar. Jesus não é a luz. Jesus é o mensageiro de Deus que veio trazer a mensagem. A Igreja Católica deturpou a mensagem. Ela matou o mensageiro, porque quem matou o Jesus foi a Igreja Católica, foram os romanos, os criadores da Igreja Católica. Igreja Católica Apostólica Romana. Já prestou atenção? Então, todos os filhos da Igreja Católica também são tudo dessa linha da Igreja Católica Romana. E eles, com mais a elite judaica, que tinha o poder sobre o povo, que mataram Jesus. Porque Jesus veio trazendo a mensagem divina da libertação, de que cada um de nós somos filhos de Deus. Não é só Jesus que era o Filho de Deus. Quem está no Pai, ele falava assim, quem está em mim está no Pai, o Pai está em mim, está em todos vós. A partir do momento que você descubra essa verdade. Então Jesus veio trazendo a mensagem. Eu vou fazer assim uma alegoria, uma figura assim de linguagem para vocês entenderem. Um exemplo, né? Imagine que uma mulher vá levar para uma tribo que se encontra no meio da mata, assim, cheio de doença. E lá tem aqueles feiticeiros, né? Que tomam conta do povo, diz que tem o conhecimento e controla a vida do povo. E nesse controle, eles não têm controle nenhum sobre doença, sobre nada, mas eles fazem muito ritual, acende fumaça, dança, né? E o poder mesmo está em cada um. Aquele que crê que vai ser curado, a sua fé o salva. Porque Jesus Cristo sempre falava, a sua fé te salvou, porque é a tua fé que salva. Não é os bruxos, não é os feiticeiros da tribo, os homens de ministério que te salvam, não. Isso tudo é balela, é mentira. Aquele negócio, chama o presbítero da igreja para te ungir e você será curado, é mentira. Eles não curam nem a si mesmo. Eles têm plano de saúde dos bons. Então, meu irmão, minha irmã, o que cura, se alguém te ungiu e você foi curado pela tua fé. Jesus ensinava isso. Está tudo em nós. O poder de Deus está em nós, Deus está em nós. Mas isso é a verdadeira luz. E o que a elite dos judeus, junto com os romanos, fizeram? Mataram Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, eu estava falando da mulher que ia levar na tribo.
ela sabia que a tribo estava doente, ia levar uma cesta de remédio que ia curar toda aquela tribo, né? Quando ele chegou lá, ele começou a distribuir o remédio e começou a curar todas aquelas pessoas que estavam doentes. Coisas que os donos da tribo, né? Os gurus lá, os feiticeiros lá da tribo, eles não conseguiam. Os curandeiros da tribo não conseguiam. Mas aquela mulher chegou com um remédio que curava. Sabe o que eles fizeram lá? O pajé, aqueles caras, eles se reuniram e mataram a mulher. E depois inventaram uma história que a morte daquela mulher tirou toda a doença da tribo. É uma mentira. O que estava tirando a doença da tribo era o remédio que ela levou. A Igreja Católica inventou uma mentira que a morte de Cristo tirou o pecado do mundo. Mentira, meus irmãos. O mundo continua com pecado para tudo quanto é lado, cada vez com mais pecado. Jesus morreu e o pecado não sumiu. A cura que Jesus trouxe foi a sua mensagem, a sua palavra. Então a Igreja Católica e as suas filhas falam: aceita Jesus e será salvo. É uma mentira. Você não tem que aceitar o nome de Jesus, é uma mentira. Isso é a falsa luz da igreja. Você tem que aceitar o remédio que Jesus trouxe. O remédio. Não é a morte de Cristo que salva, é a mensagem divina que ele trouxe. Então, se você conhecer a mensagem de Cristo e colocar em prática, você vai estar livre das doenças, que são os pecados. Meu irmão, minha irmã, a igreja, todas elas, são filhas da Igreja Católica e elas mentem descaradamente. Elas mentem para todos. Tome cuidado para que eles não negociem pelo poder que está em você, fingindo ser intermediários entre você e Deus. Isso não existe. Meus irmãos e minhas irmãs, os trabalhos desta vida estão me consumindo. Ainda falta, eu estava pelos meus cálculos, 1 ano e 5 meses para eu me aposentar. Aí eu vou poder trabalhar menos. E vou poder trabalhar mais a nível espiritual. Poder falar mais dessa mensagem maravilhosa de Jesus Cristo. Mas até lá, meu irmão, minha irmã, eu faço o que eu posso. Queridos irmãos e irmãs, que Deus possa abrir sua mente para entender as palavras. Ouça mais do que uma vez, para entender a essência do que está sendo dito. E se te servir, indique para alguém também, porque nós precisamos levar a mensagem de Cristo. Nós temos que comemorar a vinda de Cristo à Terra com a mensagem da salvação e não a morte de Cristo. Isso que a igreja faz é uma abominação. Comemorar a morte de Cristo. Isso é uma mentira da Igreja Católica Romana. Eles mataram e transformaram a ação criminosa deles numa comemoração e as pessoas estão sendo enganadas e comemorando a morte de Cristo. Quando nós temos que comemorar todos os dias a vida de Cristo. Ele viveu para trazer a mensagem. Ele foi sacrificado para trazer a mensagem. É o que salva. É a mensagem de Jesus. É aceitar a mensagem e colocá-la em prática. Isso é que nos livra de toda a maldade e pecado do mundo. Fiquem todos na santa, gloriosa paz do nosso Deus e Criador. Amém.